Quando você pensa em liderança evangélica brasileira, quem vem à sua mente? Pense em 5 nomes rapidamente. Se você é homem, quantas mulheres você pensou? Vou piorar. Quantas mulheres negras você pensou? Se, segundo o IBGE, a maioria dos cristãos evangélicos brasileiros são mulheres negras, porque elas raramente ocupam os principais lugares de liderança na igreja. Se, segundo a Ultimato, 80% dos missionários brasileiros solteiros são mulheres, por que raramente vemos mulheres ensinando a homens sobre missões? Se, segundo o IBGE, 55% da igreja evangélica brasileira é de mulheres, por que apenas 15% dos pastores são mulheres? Não sou feminista. Sou realista. E não é mimimi. Na verdade, se você acha que é mimimi, provavelmente você é um homem branco igual a mim que nunca sofreu esse tipo de preconceito. E talvez a diferença entre nós dois é que Deus já me alertou sobre o machismo e racismo que há em mim, e espero que esse vídeo te alerte sobre o machismo e racismo que há em você. E assim como eu fiz, você resolva mudar a sua forma de pensar e lute contra isso. Se a maioria da igreja é composta por mulheres, por que elas normalmente só pregam para mulheres? Será que elas não têm nada a ensinar a nós homens? Será que não é o nosso machismo e a nossa soberba que faz com que nós homens achemos que só precisamos aprender com outros homens e que as mulheres não têm nada a nos ensinar? E pior, alguma vez você achou que uma mulher não poderia ocupar determinada posição na igreja simplesmente por ser mulher? Quem somos nós para dizermos que Deus não pode usar uma mulher em determinada posição em nossas instituições? Se 80% dos missionários solteiros são mulheres, por que nós pressionamos tanto elas para casarem? Como se o fato delas serem solteiras fosse um pecado que as desqualificam para exercer determinadas funções na instituição. E pior, será que existem no nosso meio maridos que mataram o chamado missionário de suas esposas assim que elas casaram? Será que nesse caso não teria sido melhor para elas permanecerem solteiras? Você que está casado, noivo ou namorando, você investe no ministério da sua companheira como você espera que ela invista no seu? Você acredita que Deus pode usá-la tanto quanto Ele te usa? Como você se sentiria se Deus a usasse mais do que Ele usa você? Infelizmente, muitos de nós cristãos somos machistas. Isso é um fato. Mesmo que a maioria dos machistas nunca irão admitir isso. Mas graças a Deus que Deus não é machista. Desde Gênesis, na criação da mulher, a Bíblia nos diz que ela foi feita da costela do homem. Você sabe o porquê? Porque os egípcios acreditavam que as mulheres eram feitas de uma substância inferior ao homem. É como se o homem fosse feito de ouro e a mulher de bronze. Essa era a fé dos egípcios. Mas o Deus da Bíblia não. Ele diz que o homem e a mulher são feitos da mesma substância, ou seja, ambos possuem o mesmo valor. Tem gente que acha que a Bíblia é machista, porque no Novo Testamento Paulo diz que as mulheres devem ser submissas a seus maridos. Mas isso nada mais é do que Paulo relatando o que já acontecia naquela época. No Império Romano, as mulheres eram submissas aos homens. Para os filósofos gregos, toda vez que um homem fazia sexo com uma mulher, ele estava se rebaixando ao se unir com um ser inferior, e por isso, era preferível que ele fizesse sexo com outros homens. E é para pessoas que acreditavam nisso que Paulo escreve que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Mas ele não para por aí. O mais importante é o que vem depois. Paulo escreve algo revolucionário para a época. Maridos, amem suas esposas, como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Ou seja, marido, sirva sua esposa como Cristo serviu a igreja. Novamente, a hierarquia que o pecado trouxe é quebrada, e o casal é colocado lado a lado como Deus sempre desejou. Amar a mulher como Cristo é acreditar no potencial dela. Amar a mulher como Cristo é perdoar. Amar a mulher como Cristo é lavar os pés dela. Amar a mulher como Cristo é investir no ministério dela. Amar a mulher como Cristo é não impedi-la de ser quem Deus a criou para ser simplesmente por ser mulher.
Que Deus nos ajude a crucificarmos o nosso machismo para amarmos as mulheres como Cristo as ama. E mulher, não desista de ser quem Deus te criou para ser por causa de nós homens. Mesmo que nenhum homem acredite em você, Jesus acredita. E no final, Ele é o único homem que você precisa que acredite em você. O machismo ainda é forte nas nossas igrejas, mas o amor de Deus é maior. A graça de Deus sempre será suficiente. Apenas continue acreditando naquele que te chamou e seja tudo o que Deus te criou para ser. Porque mesmo que muitos homens não admitam, nós homens também precisamos de você. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.